ouvir um assovio, corra leve até a porta. Pode ser teu bem, mas se sussurra baixinho no batente da janela. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à reprise do mês de agosto do Sexta Livre, o nosso já tradicional bate-papo de sexta-feira sobre variedades, cultura, música, artes em geral e etc, etc, etc. Um oferecimento da Hidropônico Calderaro, cultivado com amor para você, e Drogaria União, a tua saúde em boas mãos. Então agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que continuam investindo para que a arte e a cultura da nossa região, do nosso interior, seja difundida para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. O mês de agosto é um mês quase que interminável, né? Geralmente é assim em tempos normais. Porém, eu vou ser bem honesto com vocês, para mim esse mês de agosto passou muito rápido. Eu não sei se é por conta da pandemia, continuo trancado em casa, me cuidando e tomando os cuidados necessários, apesar da vacinação estar avançada. Acho que ainda é o momento da gente ter um pouco de precaução, né? A pandemia ainda não acabou. Então continuem se cuidando, usando máscara se forem sair, tentem se reunir com todos os cuidados possíveis. E vida que segue, gente, seremos otimistas, a situação vai melhorar, vai passar, já está passando. Esse mês de agosto a gente recebeu 3 convidados, né, para um bate-papo que foram super interessantes, né, distintos um do outro, inclusive, mas assim foi muito prazeroso trocar essa ideia com esse povo. Recebemos na primeira semana Hugo Brazarrock, né, compositor, dramaturgo de Ilha Solteira, que está radicado em Paraty, que bateu um papo com a gente na primeira semana. Na segunda semana recebi Wander Luiz, jornalista, radialista e são-roquense, que trouxe muita história demais até. O Wander tem muita história, é um cara que daria para fazer um documentário com ele. E por fim, para fechar o mês de agosto, recebi o meu ídolo, violonista, compositor, produtor, gênio, Daniel Ponte. Então fiquem ligados, foram 3 bate-papos muito interessantes, né? E espero que vocês tenham gostado. E quem perdeu, hoje é o resumo, obviamente, mas os 3 papos estão na íntegra no Agora TV. Inscrevam-se no canal, deixem o like e sigam a gente, porque toda sexta-feira a gente está aqui na resistência da cultura popular brasileira. E começamos com Hugo Brazarrock. Como eu já disse, multiartista, extremamente talentoso, um cara com uma carreira fantástica, que está radicado hoje em Paraty. A gente falou sobre tudo, né? Sobre festivais, sobre canção, sobre composição, sobre ilustração e também, obviamente, não poderia deixarmos de falar sobre isso, sobre literatura. Então acompanhe um trechinho aí do que foi a nossa entrevista com o Brazarrock. E lembrando a vocês, né, fazendo um parênteses aqui, abrindo esse parênteses, de que nosso programa ele é transmitido via web, nós somos nenhuma Globosat, e às vezes a dificuldade por conta da internet, da conexão do provedor acontece. O Papo com o Hugo foi um pouco comprometido por isso, né? Afinal de contas estou em São Roque, Leandro estava em Sorocaba e Hugo em Paraty, e a internet de alguém deu problema, né? Mas nem por isso comprometeu a intenção, a essência da nossa conversa. Então assim, falamos sobre tudo um pouco, né? Sobre artes em geral e também sobre literatura. Acompanhe um trechinho aí, gente. Eu gosto de escrever histórias. Bom, eu vou pela sequência, então eu separei eles aqui. Esse aqui é A Lenda da Velha Barragira. Ele é um livro infanto-juvenil, é um livro que eu gosto muito. Primeiro, Barragira é uma lenda de Ilha Solteira, né? É a lenda mais famosa de Ilha Solteira. É um fantasma de uma pessoa a sair de suas terras na construção da usina, e aí ela faz suas aparições, né, em forma de... Todo mundo tem medo da velha barrageira, e nunca alguém tinha escrito sobre ela, e eu resolvi escrever. Eu criei, é claro, uma história paralela, um grupo de meninos, baseado nos amigos. Esse grupo foi
foi investigar essa famosa lenda. Então, é um livro bem divertido, bem assustador também. Esse livro é Fox, e agora ele foi relançado, ele está na sua segunda edição pela Etnografia do Rio de Janeiro. Então, agora esse livro tem nas lojas virtuais, lojas americanas, enfim, tem em vários lugares esse livro, que é a editora Autografia, e pode comprar ele pelo site também da editora. E, enfim, é um livro bem bacana, que eu tenho um carinho especial por ele. Foi o meu primeiro livro publicado, né? Depois, em seguida, a gente criou alguns projetos relacionados a esse livro, que surgiu uma música da Velha Barrageira, inclusive, que venceu o Festival de MPB de Solteiro de 2009, em primeiro lugar da fase nacional. E aí saiu o livro e também saiu o teatro. O teatro foi dirigido pelo Paulo Jordão, que é um ator que já trabalhou inclusive na TV Cultura, um grande amigo meu, e hoje ele mora, ele é solteiro com a esposa dele também, eles comandam um grupo de teatro lá dentro. E eu escrevi o roteiro dessa peça, e ele ficou num estilo de versos de cordel. Ele estava com essa característica e ficou muito legal. E eu lembro que o Paulo me falou, a gente precisa... esses versos estão tão bonitos que a gente precisa eternizá-los, né, num livro. Eu falei, então, que é a Barrageira em Versos Assombrados, que é esse aqui, lançado pela editora Areia Dourada. É um grupo de cordelistas. O Josué, um amigo que eu conheci aqui na Flip, na Feira Literária de Paraty, que é uma feira muito famosa. Conheci o Josué aqui e resolvi publicar com ele, né, na editora Areia. E como eles trabalham com cordel, eu fiz as ilustrações todas no estilo, né, com referências do cordel, além dos versos, né, que são todos rimados e assombrados, claro, né, tem aqui os desenhos de cordel que eu quis colocar nesse livro. Então, é um livro bacana também, que continua falando sobre essa lenda da Velha Barrageira, só que contando a lenda mesmo em si, né? Aquele primeiro é uma história que eu criei, paralela, que tem como pano de fundo a lenda. Esse daqui fala necessariamente sobre a lenda mesmo, e de uma forma bem poética, de uma forma baseada, né? Não é dentro da sua contagem de sílabas poéticas, não é um cordel, dentro da técnica, por assim dizer, mas é baseado no cordel. Isso porque ele é solteira, né? Como eu disse, tem uma forte influência nordestina. Ela foi construída, né, a partir da usina, com vários trabalhadores, a maioria tem uma influência muito forte na cidade. E aí eu quis trazer essa arte tão característica do Nordeste brasileiro para esse livro também. E, por fim, o Baltazar, eu gostei muito de publicar com a Areia Dourada, que esse daqui também é uma editora, Areia Dourada de São Paulo. Apesar de ele mas é um livro aparentemente infantil, e é infantil mesmo. Ele é todo rimado, e ele tem esses desenhos, né? Homenagem ao músico brasileiro, que sofre tanto, né? Que passa tanto e que luta tanto para mostrar a sua arte, e está lá, feliz e satisfeito porque está cantando, executando a sua paixão, apesar de todo bens, né, que tem nesse ofício. Então, o Baltazar, o Sapopstar, ele é um sapo e uma grande homenagem aos músicos, meus colegas, meus parceiros. Fiz uma música, tem uma música que se chama Casa do Brasa, que está no YouTube, né? Aproveita aí, o pessoal, se inscreva no meu canal do YouTube, Hugo Brasa Rock, procura, que se chama Casa do Brasa, e que eu canto
as pessoas que fizeram ou fazem parte da minha vida musical. Então, o nome dos músicos de Ilha Solteira, eu falo o nome dos músicos de Três Lagoas, que fundei, né, que é vizinha, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e eu falo dos músicos que eu conheci lá, aqui de Paraty, e falo dos músicos dos festivais. Então, é uma grande homenagem a essas pessoas, que de alguma forma passaram pela minha vida musicalmente falando. É a Casa do Brasa, é que eu falo que na Casa do Brasa vai ter cantoria e sarau. Chame a confraria, roda de samba no quintal. Eu pretendo chamar o pessoal para minha casa um dia e trazer o máximo possível desses músicos para a gente fazer música e matar a saudade. Essa é a letra da Casa do Brasa. Você tá com ela no ponto aí, Lê, no pente do Casa do Brasa? Vi que você colocou ela aí. Vamos passar um pouquinho, pô. A roda de samba no quintal. Na Casa do Brasa vai ter cantoria, sarau. Chama a confraria, roda de samba no quintal. Mande um recado para mim, Ilha Solteira, chame o Vitorio, Chico Pirata e Nando, Tavinho, Lima, Nilo, Cavalho, Karina, Denis, Sanches, Dani, Natasha, Betinho e Maranhão, Marcelo, Morralém, Maurinho, Alvarenga, Marcos Paulo, Brunão, Pedro, Uel, Felipe, Negão, Danilo, Cedro, Kaique, Brasa Rock, Matheus, Gical Solar e João Carlos Truan. No segundo programa do mês de agosto, gente, tive a honra de receber... Aliás, abro um parênteses aqui, agosto é o mês de São Roque. Toca o hino aí, Leandrinho. Toca um trechinho do hino de São Roque para o pessoal ouvir. Né? São Roque, o santo padroeiro da cidade, completou 364 anos este ano, no dia 16 de agosto. E chamei para bater um papo, obviamente, um são roquense nato, Vander Luiz. Vander Luiz é radialista, jornalista, locutor esportivo, é corintiano, mas principalmente é são roquense. E Vander tem muita história para contar, inclusive essa que vocês vão ver agora, quando ele apagou um trechinho da sonora de uma colega de profissão que tinha entrevistado o presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem quiser ver o programa na íntegra, que foi longo, porque o Vander tem muita história mesmo, é só entrar no canal do Agora TV, que está disponível. Acompanhe aí, gente. Posso contar uma bem rapidinho de perder a gravação? Conte. É o seguinte, em 96 eu estava acompanhando a Luiz Irondina lá na campanha, aí chegou na véspera da eleição, a Irondina foi lá no Largo São Francisco, fez a última participação, falou até amanhã, vou para minha casa, tal. Eu, tudo bem, então amanhã, né? Vim para São Roque e no outro dia eu tinha que estar cedo lá. Aí, quando eu chego na redação, falaram assim, viu, o Fernando Henrique está desembarcando lá em Congonhas. Vai lá pegar a palavra dele. Falei, puta, mas acabei de reinar. Vamos lá, Fernandinho. Aí eu fui. Só como foi meio na correria, quando a gente chegou no aeroporto, já estavam outras emissoras de rádio e televisão, a gente chegou em cima da hora, né? E a hora que eu desci do carro, da viatura, eu falei, e aí? Aí eles falaram assim, o Fernando Henrique já falou. Falei, caramba, né? Perdeu o Fernando Henrique. Aí tinha uma moça, como que era o nome dela? Não sei se era Filomena ou não. Puxa, eu sempre esqueço o nome dela. Aliás, preciso um dia falar com ela para a gente reviver essa história aí. E ela falou assim, olha, o Fernando Henrique já falou, mas se você quiser, eu gravei, copia no seu gravador. Eu falei, pô, legal, bom, obrigado, né? Porque ele falou aquela coisa básica, né? Como nós estamos chegando, vamos viver esse momento democrático, tal, e que a gente possa ter uma eleição bem tranquila. Uma coisa assim, não foi nada de diferente. Mas ela passou para mim a gravação. E eu entrei no carro para apertar o gravador da Eldorado no play e o da Jovem Pan no play rec. Só que a hora que eu fui fazer isso, a central falou assim, viu, entra com um boletim daí. Aí tinha a Motorola lá, né? Então tá, Motorola. Então, e aí, como é que tá a situação? Pois estamos aqui no aeroporto de Congonhas, tal, o presidente Fernando Henrique acabou de desembarcar, agora ele vai seguir para sua casa lá na Rua Maranhão, e amanhã ele vai votar, tal, mas dizendo que eu tinha ouvido a entrevista, falava, esse momento democrático, tal, e fiz o boletim. A hora que acabou, o motorista já saiu a comitiva e a gente tinha que ir atrás, né? Aí foi aquele comboio. E aí, com o gravador, a menina falou assim, a repórter, viu, se entrega para mim o gravador lá. Falei, tranquilo. Só que na hora que eu fui apertar, eu inverti. Eu meti o play rec no gravador da Eldorado e o play no da Pan.
que aconteceu? Não gravou no meu e eu apaguei o Fernando Henrique. Falei, puta. Aí... Você sabotou a concorrente, então, Vanderlei? eu Porra, apaguei, bicho. e ela não tinha colocado a entrevista no ar ainda. Falei, puta. Aí, ela passava com o carro do lado, ela falava, meu gravador, hein? Eu falei, fica tranquilo. Aí eu falei pro Luizão, que era o motorista, falei, puta, apaguei o Fernando Henrique. Ela falou, meu Deus do céu, e agora, né? Quando a gente parou na frente da casa do Fernando Henrique, lá na Rua Maranhão, a gente parou, ela falou assim, meu gravador. Eu falei assim, eu apaguei, sem querer eu apaguei. Mas ele vai falar de novo. Ela falou, não quero nem ver. Aí dei o gravador para ela e o Fernando Henrique parou na porta do apartamento dele e chegaram outros repórteres também e falaram, presidente, vai palavrinha. E ele falou basicamente o que ele tinha falado no aeroporto. Olha, estamos aqui nesse processo eleitoral, tal. Aí eu falei para ela, né, ó, falou, tá gravado aqui, e ele falou bem mais bonito agora. Aí ela pegou o gravador e entendeu que não teve maldade, não, mas teve isso daí, cara. Sem querer, eu apaguei a sonora da repórter da Eldorado e sem nenhuma intenção. Porque é uma coisa seguinte, viu? Esse contato que a gente tem com outros veículos de comunicação é muito legal, porque não tem isso de um querer bater no outro. Claro que se busca essa informação, mas uma coletiva tal, você acaba tendo um bom contato com o pessoal Às vezes se conversa mais com alguém que trabalha numa emissora concorrente do que com a sua própria emissora, entendeu? Então, é um convívio bem legal. Mas teve essa daí, viu? Aquele dia... Não, mas se você não recupera também a fala do Fernando Henrique, você ia ter que fazer essa imitação tua aqui. É muito boa, aliás, e entregar para ela depois, como se fosse o Fernando Henrique de fato ali falando ali, porque não ia ter jeito. Ela, coitadinha... Fala, e eu acho que só ela tinha gravado, viu? Porque eles chegaram lá e só ela tinha conseguido gravar. Imagine se o cara fala, qualquer coisa aí, nossa senhora. Estamos de volta, gente. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui a reprise do mês de agosto, né? Liguem-se sempre no Agora TV. Toda sexta-feira, a partir das 20 horas, temos o Sexta Livre. Esse programa de cultura e variedades e entrevista artistas e etc. E pessoas com muita história para contar. E para fechar o mês de agosto, gente, bati um papo com Daniel Conte, meu ídolo, né? Violonista, produtor, compositor e um puta de um intelectual da canção, da música, né? Eu conheço o Dani já faz um tempo, a gente tem eu tenho uma admiração muito grande por ele. E o papo nosso foi longo mesmo, né? Assim, chegou uma hora que eu não consegui segurar a conversa, porque a conversa estava indo para um caminho tão interessante para mim e para ele, que foi fantástico, que eu falei, poxa, vamos até onde dá, vamos até onde for para ir, né? E foi um prazer bater esse papo com o Dani e falamos um pouco sobre tudo isso, né? Mas principalmente sobre a obra e o processo, o formato. Qual que é o nosso objetivo enquanto artista quanto a isso tudo, né? Então fiquem com um trechinho desse papo, né? E daqui a pouco a gente volta para se despedir, mesmo aqui na reprise. Queria entender justamente isso, um compositor como você, com parceiros geniais, né? E com uma porrada de composição aí, entender como que é, né? Qual que é o processo e a relação tua com o lançamento de um álbum e a confecção de um álbum? Não, é uma ótima pergunta, porque é uma pergunta que ela é exatamente a pergunta que eu me faço, assim, né? Uma coisa que eu comecei eu comecei muito a questionar essa relação de forma e conteúdo que a gente trabalha na canção, né? Que é entender por que, né? Que a gente basicamente como compositor, a gente pensa assim, qual que é o nosso modus operandi, né? A gente compõe as músicas, e aí depois de um tempo a gente acha ou a gente tem um recorte temático e a gente compõe as músicas para aquele tema, e aí a gente junta músicas para fazer um disco, e a gente vai lá para o estúdio e grava o disco, e daí a gente vai fazer o show de lançamento daquele disco, a gente vai, com sorte, ali emplacar uma turnezinha, tentar fazer aquele CD entrar nos rolês aí, né? Nos Sescs, nas paradas e tal. E aí, quando você termina esse processo, o que você faz? Um outro disco.
Você começa a compor músicas, ou você já vem compondo músicas de outras coisas, aí você vai lá e faz de novo um aglomerado de música. A diferença é que hoje em dia a gente tem os singles, a gente tem os EPs, a gente, até eu acho que pela velocidade do fluxo de informação que a gente tem hoje, né, eu costumo dizer que a gente... o que importa hoje não é o disco, é a pauta, né? Se você lança um disco, você tem uma pauta, né? Se você lança esse disco de 10 músicas, né? Se você lança um disco de 10 músicas, você tem uma pauta. Se você lança 10 singles, você tem 10 pautas, né? A pauta, ela é esquecida muito rapidamente no fluxo de informação que a gente vive, né? Então, quando você lança um disco de 10 músicas, em um mês, esse disco já está passado, né? Agora, se você lança 10 singles, você tem 10 meses de assunto, né? E aí a gente, de novo, fica refém da forma, né? Daí você fala, bom, então o que a gente vai fazer? Vamos lançar só single, né? Porque daí o que importa para a gente gerar... A gente tá fazendo a coisa caminhar, né? Não ser esquecida, né? A gente tá toda hora em pauta, né? Então... só que eu acho que isso, no final das contas, tanto a relação dos singles como a relação dos discos, elas são relações que elas vêm de um histórico na música brasileira, na música popular, né? Que tem a ver com a forma de gravação, né? Quer dizer, eram lançados os LPs, as músicas, as canções começaram a ter mais ou menos 3 minutos e meio, porque tinham que caber nos discos, né? Do lado A, lado B. Aí você tinha, né, antes você tinha uma música só para cada lado, depois você começou a ter mais músicas para cada lado. A canção popular, ela se formou nesse molde que é um molde mecânico, né? É um molde marcado por uma questão mecânica. É o tempo que cabia dentro do disco, né? E aí, com o passar do tempo, começaram a vir, né, as músicas com, tipo, mais de 4, 3 minutos, que aí são as músicas que não tocavam no rádio, né? Tipo... que aí vem o Faroeste Caboclo para mim, para dizer que não é bem assim, né? Mas são muitas exceções, né? A pauta, né? Assim, a rigor na canção popular, a gente compõe músicas de aproximadamente 3 minutos, e essas músicas, quando saem muito disso, a gente está fazendo uma coisa já que é meio experimental, alternativa dentro da canção, e que muito provavelmente vai tomar pau na hora de tentar entrar em qualquer mídia e qualquer processo. Enfim, estou falando tudo isso porque a gente não pensa canção fora desse sistema, né? A gente pensa que canção tem que ser uma canção composta para gravar disco e para colocar em cima do palco num show. E eu comecei a me perguntar, e se a gente não fizesse canção dessa forma, né? Se a gente falar, como que a gente pode pensar, se a gente quiser colocar canção, se a gente não quiser gravar disco, e quiser fazer canção, né? O que é mais valioso no que a gente está fazendo? É só lançar um disco e dominar o mundo? É tocar, né, ficar famoso? Tipo, essas são as coisas que estão entrando para mim, assim, sabe? Aproveitar para dar um recado para vocês, né? Não tivemos, acho que vocês perceberam, não tivemos o programa na primeira semana, na semana passada, né? E o resumo vai ao ar, né? Tá indo ao ar agora, né, na segunda semana, no resumo do mês de agosto, né, um pouquinho de cada entrevista do que rolou no mês passado. E semana que vem a gente volta ao vivo, né? A gente volta ao vivo aí, logo a gente revela quem que é o convidado da próxima semana. E justificando, né, o motivo, justamente porque estamos produzindo, né, uma série especial sobre o Prêmio Loloterra de MPB, né? Então, a partir da segunda semana de outubro vai ao ar aí, comece ao ar essa série, um Sexta Livre todo especial, só contando a história, né, do Prêmio Loloterra de MPB, falando como que vai ser esse ano, entrevistando as pessoas que estão envolvidas ali. Então, uma série muito interessante, contando um pouco da história do Lolo também, né? Então, assim, da segunda semana de outubro até novembro vamos bater esse papo aí sobre o Loloterra de MPB, sobre São Miguel Arcanjo, lembrando aos compositores para se inscreverem no festival. Esse ano está com as inscrições abertas, as inscrições já estão abertas para o festival desse ano, então inscrevam-se, né? E fiquem ligados, né? Em breve novidades, semana que vem a gente volta ao vivo. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Hidropônico Calderaro e a Drogaria União, né? São grandes parceiros, têm sido grandes parceiros aqui nesse programa e na resistência da cultura aqui do interior. Na semana passada a gente teve uma perda
trágica, né, irreparável para a cultura popular brasileira, que foi Sérgio Manbete, né, famoso e popular por seu tio Victor do Castelo Rá-Tim-Bum, acho que fez parte da infância de todos, de mais de uma geração inclusive, né, continua fazendo, as novas gerações ainda que têm acesso ao programa se encantam, porque de fato era um programa fantástico. Mas o Manbete era muito maior do que isso, né? Não era somente o tio Victor, que acho que é o maior papel da vida dele, assim, o mais popular, mas ele era um gigante, assim, né? Um dramaturgo fantástico, um grande diretor, mas assim, a minha grande admiração máxima por ele, além disso tudo, é pelo pensamento dele, né? Um intelectual, um pensador da cultura brasileira. Ele, quando esteve ao lado do Gilberto Gil no Ministério, ali fizeram uma dobradinha incrível. Tudo que a gente tem de mais moderno e funcional hoje em termos de políticas públicas de cultura saiu daquela época ali, né? Então o Manbete era esse cara, um cara fundamental, peça fundamental para a política pública de cultura no Brasil, para a democratização, né? Para a amplitude das expressões e tudo mais. Irreparável, né? Assim, um grande mestre. Eu gosto muito de políticas públicas de cultura, gosto de estudar isso. O Manbete acho que é uma das grandes escolas, né, para a gente aprender como que faz, né? Então que a gente continue seguindo os ensinamentos, o pensamento por ele deixado, né, e reverenciando a sua obra também, e que faça uma grande passagem. E de fato acho que mais um golpe duro na nossa cultura popular.